Olá, quero cumprimentar a você que está com a gente mais uma vez aqui no programa Encontro de Paz, que está começando agora. Nós estamos recebendo outra vez aqui no programa Encontro de Paz o pastor Udolci Zukovski. Durante 21 anos ele tem sido líder de jovens desbravadores e aventureiros por várias regiões do Brasil. Agora trabalha como líder sul-americano de desbravadores e aventureiros. Ele possui mestrado em teologia e é pai de 3 filhos jovens. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo aqui entre pais e ele que é pai também, líder de jovens, eu, para não perder o costume, quero recomendar a você, em nome do programa Encontro de Paz, este livro. O livro Orientação da Criança é para aqueles pais, não é para qualquer pai e qualquer mãe, é para aqueles pais que levam a sério o seu ministério de criar filhos nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Nesse livro você vai encontrar as instruções básicas para a formação do caráter de seus filhos e para guiar os pés dos seus filhos nos caminhos do Senhor, rumo à vida eterna. Hoje, por falar em religião, em guiar os filhos nos caminhos de Deus, pastor Udolci, eu tenho ouvido você falar de vez em quando sobre um tipo de religião invisível dentro de casa. Explica esse negócio pra gente. O que é isso, religião invisível? A maioria das pessoas se preocupa com a religião visível, que é importante, que é realmente muito importante, né? Então, o que é a religião visível? A religião visível é a Bíblia. A Bíblia é a religião visível. Você está lendo a sua Bíblia, você sublinha a sua Bíblia. Faz culto em casa. Faz o seu culto em casa. Você 2 vezes ao dia. Você ora e tal, ora com os filhos, né? Vai à igreja. Exatamente, frequenta a igreja. Então, você tem... Essa é a religião visível, né? Então, o que é uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, né? Ele lê a Bíblia, ele ora, ele faz o culto em casa, ele vai na igreja, etc. Essa é a religião visível. Só que tem uma religião que é invisível e que é muito importante, que tem, muitas vezes, os pais não se preocupam tanto, que é a atitude deles dentro de casa. É invisível para quem não mora na casa, mas para quem está em casa acaba sendo visível. E fica, exatamente. E bem visível. Bem visível, e a situação que às vezes, por exemplo, vou mencionar agora o final, o resultado final de uma vida de um pai, que chega e diz para mim assim: meu filho saiu de casa e abandonou a religião, abandonou Deus, ele não quer saber mais de nada. Mas espera aí, era uma família que eles tinham Bíblia, tinham oração, tinham tudo. Frequentava a igreja, todo sábado ia na igreja, domingo ia na igreja, nos dias de culto e tudo. O que aconteceu? Conversando com o filho disse: a religião em casa era um peso, era uma maneira de o pai me oprimir. Então, eu era obrigado a fazer coisas, era um peso tão grande que o culto em casa era como se fosse um castigo. Eu tinha que ficar lá quieto e tal, meia hora, ele falando, e todos os erros que eu fazia e tal, ele mencionava no culto e fazia assim. Era uma situação tão deprimente para mim que eu logo queria sair de casa e agora eu não quero nem saber disso. Isso é vida, isso é religião. Então, a religião invisível atrapalhou a religião visível. O que é a religião invisível? É a atitude dos pais, quer dizer, tem pais que eles são muito nervosos dentro de casa, eles discutem muito dentro de casa, eles oprimem demais o filho, eles cobram demais, é como se fosse abuso, de violência, às vezes nem pode ser até física, mas às vezes é violência verbal, violência emocional, né? Abuso emocional. O abuso emocional, você mencionou muito bem aí essa situação. Eu estava conversando com um psicólogo cristão no Rio de Janeiro, e perguntei para ele que ele estava fazendo uma pesquisa, e ele descobriu que o abuso emocional dentro de uma família cristã é o mesmo percentual de uma família que não é cristã. Então, eu fiquei preocupado com isso, porque, veja, mas então o que está acontecendo? É que alguns pais podem usar isso como uma maneira dele ser o coronel, o general, o chefão, etc., né? E aí fica oprimindo. Então, na verdade, ele está fazendo tudo certo em termos da religião formal, mas da religião invisível, quer dizer, aquele ambiente, o clima em casa. Agora deixa eu fazer uma pergunta, então. Então, se eu não quero oprimir, se eu não quero ter um clima ruim em casa, então eu não devo pôr regra nenhuma para os meus filhos? Fica fácil, né? A gente ir do pêndulo desse lado e ir lá para o outro lado.
né? Na verdade, esse é até um assunto, um bom assunto para a gente conversar bastante numa outra oportunidade, é o fato de como você convence uma pessoa, como você ganha uma pessoa. Por exemplo, como é que você ganhou a sua esposa? Você chegou para ela e falou, sou solteiro, você também é, e vamos casar então. Eu quero ter filho, você lava a camisa para mim, sim, exatamente. Faz comida para mim. Eu gosto que você faça comida, eu preciso de alguém que more comigo e tudo. Na verdade, você conquistou, e para conquistar, você teve algumas coisas, você falou do que ela gosta, você descobriu o que ela gosta, e agora os pais não fazem isso com os filhos, né? Então, ó, filho, você tem que fazer isso aqui. Só que o filho, dependendo da idade, ele precisa saber por que tem que fazer. Filho, é bom você ler a Bíblia, porque a Bíblia vai te trazer histórias, melhor do que ficar só assistindo assim, que vai te trazer outras histórias que não são as melhores. Então, o porquê nem sempre é dito. E às vezes quando é dito, o porquê está errado, né? Eu vejo, por exemplo, filhos de pastores, cujos pais, os pastores dizem, faça isso porque você é um filho de pastor. Isso é uma razão errada. Sim, você tem que ter uma vida correta, não porque você é filho de pastor, não porque você é adventista, batista, metodista, presbiteriano, é porque você é um cristão, você é um filho de Deus. Exatamente. Não é verdade? Então, essa situação da religião invisível me preocupa, por quê? Porque eu penso que muitas vezes nós pecamos, nós erramos, entendendo assim, não, eu sou pai, ele é filho, ele obedece e pronto. E aí o clima em casa fica realmente difícil. Por exemplo, religião invisível, prioridades em casa. O que é prioridade em casa? Então, alguns, não, prioridade é que não, vamos agora fazer o culto. Você senta, faz o culto e tal. Mas aí terminou o culto, então vamos agora assistir agora esse filme e tudo. Peraí, parece que fizemos o que tem que fazer, agora rapidinho, sim nós vamos então gastar tempo. O que a gente realmente gosta. O que a gente, exatamente. Ou, por exemplo, você vem da igreja, foi bom o culto na igreja, você ouviu a palavra de Deus, você cantou, você encontrou as pessoas que creem como você, a mesma fé, foi muito bom, foi muito bom. Agora chegamos em casa, joga a Bíblia de um lado, agora sim a gente vai aproveitar e assistir aquele programa, etc. Então, na verdade, a prioridade não foi a igreja, a prioridade foi outra coisa. A gente pode mudar isso? Pode, é preciso mudar isso, né? É o pai pensar assim, como o filho, se colocar no lugar do filho, como o filho gostaria de que ambiente em casa? O que ele gostaria? Um ambiente de respeito, de amor, de carinho, de compreensão, de conversa, né? Bater um papo e tal. Hoje não se bate mais papo, né? Hoje você vê o pai conversando com o filho, igual nós estamos aqui. Só que tem lá uma tela e o pai diz, nossa, foi gol. O filho, é mesmo, foi gol. Puxa, mas foi gol contra. Foi gol contra. Quer dizer, que tipo de orientação está acontecendo? Quase que nada. Eu tenho 2 filhas jovens também. Uma ainda está com a gente em casa e eu tenho percebido assim a importância de você perguntar para o filho, como é que você está? Como é que foi teu dia de trabalho hoje? Como foi você na escola hoje? E aquele teu amigo, está tudo bem? Né? Como foi o jogo lá que vocês jogaram hoje? Como foi a sua prova hoje? Então, eu estou demonstrando interesse na vida do meu filho. Né? Exatamente, porque aí nesse caso, o filho se sente realmente importante e não como uma peça que está atrapalhando aqui, que tem que arrumar agora as coisas aqui, que está tudo estragado de novo e fica aquela situação de ele tendo na verdade, a religião oprime. Aliás, você sabe que a grande maioria das guerras foram baseados em religião. E em casa existem muitas discussões e muitos problemas que às vezes são ou imposto por causa que a religião... Eu sou o pai, então eu como pai eu sou o sacerdote. E você apenas tem que obedecer, simplesmente isso. E sabe, uma coisa que eu queria ter dito um ponto atrás nessa nossa conversa e que agora voltou à minha mente, e você tocou nisso, que às vezes a razão apresentada para o filho seguir algumas regras é uma razão errada. E o pai e a mãe, na sua comunidade religiosa, ocupa um lugar e quer ser honrado. E às vezes se envergonha de alguma atitude do filho. Né? O filho às vezes usa algum adorno, alguma pintura que envergonha o pai, só para dar um exemplo. Sim. E aí o pai diz assim, não use isso aí vou passar vergonha né, lá na igreja. Então essa não é a razão para o filho não usar, né? Eu tenho que estar mostrando para o filho em que sentido aquela atitude dele ou dela vai atrapalhar na sua vida, a formação do seu caráter ou na sua própria vida espiritual, né? Esse caso acontece muitas vezes, né? Que, na verdade, a preocupação é com a minha reputação. Como pai. Minha reputação. Então, ó, o que eles vão pensar de mim? Mas, filho, mas peraí, mas eu quero saber o que eles vão pensar, eu como filho, não você como pai, né? Essa é uma situação complicada.
Pastor, antes de seguir para o próximo item, que é sobre a crítica, qual a função da crítica, o perigo da crítica, um ambiente de crítica dentro de casa? Queria pedir que você respondesse isso. Ainda vou citar um ditado que eu me lembro de ter ouvido que diz assim: com voz mansa e um fio de cabelo, você arrasta um elefante. Exatamente. A verdadeira motivação, né? Você pode mover um elefante? Não pode, mas se você motivar ele, se você bater um papo com ele, falar na língua do elefante, né? Voz amorosa, exatamente, carinhosa. E a gente consegue evitar muitas guerras e muitos prejuízos com uma conversa. Às vezes, a maioria dos problemas acontece porque o pai já julga. Ele chega em casa, a mãe falou, ó, o filho foi expulso. Foi expulso da escola? Mas então, vá para o castigo agora, o que está acontecendo? Você é meu filho, o que eu vou falar para os meus amigos no trabalho, que eu tenho um filho expulso da escola, etc. E às vezes, ele sempre toma ao lado do professor, ou do diretor, ou do não sei o quê, e muitas vezes estão certos mesmo. Mas foi falta de conhecimento, foi falta de conversa, foi falta de entender o que aconteceu. E quando o seu filho está errado? Quando seu filho está errado, ele ainda vai continuar sendo seu filho. Ele precisa saber que mesmo errado, você não deixou de amar ele. E nem vai ter vergonha do filho. Exatamente. Por fim, pastor, para encerrar, quais são os efeitos da crítica em casa? Esse é outro assunto. Espírito de crítica. Né? É esse outro assunto que é a religião invisível dentro de casa, que tem trazido problema sério. O que é? O pai e a mãe, muitas vezes, eles criticam alguma coisa. Criticam. Na hora do almoço. Criticam, pois esse governo e tal e tal. Ou critica aí a situação do trabalho. Mas o meu patrão, ele explora aí e tal, etc. A crítica, às vezes, é o assunto comum na conversa dentro de casa. Ou fala mal do tempo que está chovendo, ou fala mal do sol que está muito quente, ou fala mal de um programa da igreja. Ele veio de um programa da igreja e agora está almoçando, né? E aí fala, eles falaram muito lá, aquela música foi, aquela pessoa lá na frente, aquele líder falou muito, eu com fome ele ficou falando, etc. E aí essa crítica entre pai e mãe, etc., os filhos vão crescendo num ambiente assim, espera aí, eu sou criança, eu quero ser adulto. Para eu ser adulto, eu tenho que criticar também. E ele já nasce, já desenvolve nele, já nasce nele esse espírito de crítica. Amargura. E às vezes ele nem compreende direito a situação, mas já que é o assunto deles, então essa religião invisível desenvolve um menino, uma menina, que ele vai ser crítico de todo mundo também. Ele vai abandonar a religião, porque por que meu pai vai lá se ele fala mal? Por que ele assiste se ele sempre está falando mal? Eu imagino que crítica é sinal de maturidade e independência intelectual, né? É sinal de inteligência. Eu criticar, ver defeito, é sinal que eu sou inteligente, eu não sou ovelha de presépio, e então eu vou assumir essa atitude no meu trabalho, na minha vida espiritual, e isso pode acabar afastando um filho dos caminhos de Deus e causando até problema na sua vida profissional, etc. Eu acredito que tem muitos filhos assim, que realmente chegaram a uma situação que ele viu uma incongruência, ele viu uma disparidade, 2 pesos e 2 medidas, né? O pai está indo num lugar que ele não gosta, ele está indo num lugar que ele critica, ele está assistindo alguém que ele... Então por que faz isso? É melhor fazer que nem eu não vou assistir, não vou e tal, e vou levar a minha vida. E vou fazer o que eu gosto. E aí, quando tem o efeito de um menino ou a menina se abandonar os caminhos do Senhor, muitos pais choram, e tem que chorar mesmo. Claro que cada um tem sua decisão, não significa que se você fizer tudo certinho, aí é obrigado que ele também vai fazer certinho. Mas muito tem sido colhido por essas sementinhas venenosas dentro de casa. Pastor Udolci, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa Encontro de Paz. A gente vai ficando por aqui e você continua agora com as perguntas que podem ser baixadas diretamente do nosso site, que aparece aqui na tela. Há um PowerPoint com as perguntas para este programa e vocês devem aí discutir em grupo. Deus abençoe você, sua família, seus filhos e que a sua casa seja a habitação do Espírito de Deus e dos santos anjos de Deus. Um abraço e até nosso próximo programa.